O segredo dos gigantes, a história dos nefilins e o juízo final. A história de um tempo distante, um período esquecido pelos homens, mas gravado nos céus e nas páginas da Bíblia. Estamos falando de um tempo antes do juízo, um tempo de gigantes, anjos caídos e da corrupção que se espalhou sobre a terra. Uma era marcada pela queda dos filhos de Deus e suas escolhas que resultaram em um desastre que reverberou por gerações. O início da multiplicação humana. Nos primórdios, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra e filhas nasceram para eles, os dias eram longos e silenciosos. A terra era jovem, pura, e a natureza prosperava, mas havia uma sombra que começava a surgir nos corações dos homens: a maldade. Era um tempo muito antes do grande juízo, quando as criaturas celestiais e humanas ainda conviviam em harmonia. Porém, uma mudança estava por vir, e ela começou no céu, nas regiões mais altas. A queda dos vigias. Nos dias de Jared, o ancestral de Noé, algo extraordinário aconteceu. Os filhos de Deus, os vigias, anjos poderosos enviados para proteger a humanidade, olharam para as filhas dos homens e viram que elas eram belas. Movidos pelo desejo, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. O líder desses anjos, Samjazá, temia o que estavam prestes a fazer. Em uma reunião secreta no Monte Hermon, ele e os outros anjos juraram fidelidade uns aos outros, com medo das consequências eternas de suas ações. Eu temo ser o único a fazer isso, disse Samjaza, hesitante, e que vocês me deixem sozinho para arcar com a culpa. Mas os outros responderam: vamos todos jurar, e que a maldição nos alcance, para que não voltemos atrás. E assim, com um pacto de sangue, os anjos desceram à terra, e quando seus pés tocaram o solo, a terra tremeu. Os homens olharam em espanto, pois suas formas eram diferentes, radiantes, como deuses. Eles tomaram mulheres, ensinaram segredos celestiais e tiveram filhos. Esses filhos, no entanto, não eram seres humanos comuns. Eles eram os nefilins, gigantes, criaturas imponentes com força e poder sobrenaturais. A ascensão dos nefilins. Os nefilins eram poderosos, seres de estatura extraordinária, criaturas de carne e espírito. Eles devoravam tudo ao seu redor. Inicialmente, caçavam e se alimentavam dos frutos da terra, mas logo sua fome tornou-se insaciável. Eles se voltaram contra os homens e depois contra os próprios animais. E conforme o tempo passava, a terra foi corrompida. Criaturas deformadas começaram a aparecer. Eram impuras, híbridas, misturas entre diferentes espécies. A natureza estava sendo alterada por esses ensinamentos malignos dos vigias. Os anjos caídos, com o objetivo de corromper ainda mais a humanidade, começaram a ensinar segredos proibidos. Azil, um dos líderes, ensinou os homens a forjar armas, espadas, escudos e joias. Mulheres aprenderam a seduzir com feitiçarias, e outras artes esotéricas começaram a se espalhar. A reação divina. Mas Deus viu o que estava acontecendo, e ele sabia que não poderia permitir que isso continuasse. Meu espírito não contenderá com o homem para sempre, disse Deus, porque ele também é carne, mas seus dias serão de 120 anos. No céu, o silêncio se fez. O juízo estava sendo preparado. No entanto, antes que a justiça divina se manifestasse, Deus enviou uma mensagem a um homem justo, um homem que andava com ele, um homem que não se curvava diante dos gigantes nem dos anjos caídos. Esse homem era Enoque, o profeta esquecido. Enoque apareceu em um tempo de grande corrupção. Ele começou a pregar contra os filhos dos céus, contra os vigias, dizendo: vocês, filhos do céu, profanaram a terra. O Altíssimo os julgará. Enoque falou com coragem.
advertindo a todos que a justiça divina estava prestes a cair sobre a terra. Mas ninguém o ouviu. Poucos escutaram suas palavras. A maioria zombou de Enoque, e o céu parecia se preparar para o juízo final. Mas os vigias sabiam que o que Enoque dizia era verdade. Eles temiam a ira de Deus, e em desespero pediram a Enoque que intercedesse por eles. Eles trouxeram cartas, escrevendo pedidos de perdão, suplicando que Enoque fosse até Deus para pedir misericórdia. Enoque, com um coração pesado, tomou as petições e foi elevado aos céus, mas ao retornar, as palavras de Deus já haviam sido ditas. Não haverá perdão para vocês. Seus filhos, os nefilins, serão destruídos. O julgamento final. O julgamento foi determinado. Os vigias seriam aprisionados e lançados em um abismo eterno, e os nefilins, os gigantes, pereceriam. As guerras entre eles começaram a intensificar-se. A terra estava em ruínas, e a humanidade estava à mercê das suas criações. Mas havia um homem justo, Noé. Ele andava com Deus, mesmo enquanto o mundo desmoronava ao seu redor. E Deus, vendo nele a última centelha de fidelidade, o chamou para um grande propósito: construir uma arca e preservar a vida. Noé e a arca, o último refúgio. Deus deu a Noé instruções claras: construa uma arca, pois o fim de toda a carne chegou. O julgamento virá sobre a terra, mas você e sua família serão salvos. Noé, mesmo sem entender completamente, obedeceu. Ele construiu a arca, enquanto o mundo zombava dele. As pessoas questionavam: Noé, onde está seu Deus? Para que construir uma grande caixa no deserto? Mas Noé não se deixou abalar. Ele sabia que sua fé em Deus era mais forte que qualquer zombaria humana. Quando a arca foi concluída, as águas começaram a surgir. As fontes do abismo se abriram e as chuvas caíram. O dilúvio e a purificação da terra. O dilúvio veio com uma força avassaladora. As águas cobriram toda a terra, e os nefilins, que acreditavam que sua força era invencível, não conseguiram escapar. Gilgamesh, Og e outros gigantes subiram em montanhas e torres altas, acreditando que poderiam resistir. Mas a água não respeitava a altura. Ela subia implacavelmente. E enquanto o mundo exterior era destruído, Noé e sua família estavam na arca, abrigados sob a proteção divina. A chuva durou 40 dias e 40 noites. Quando as águas finalmente recuaram, a terra estava transformada. O fim de uma era. Noé saiu da arca, e com ele a promessa de um novo começo. Ele construiu um altar para Deus, e o Senhor fez uma aliança com ele. Nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. No céu, Deus colocou o arco-íris como um sinal dessa aliança. Mas mesmo com o novo começo, as sombras do passado não desapareceram completamente. A história dos gigantes não se apagou. Os ecos da rebelião ainda ecoavam nas terras de Canaã, onde os descendentes dos nefilins, como os anaquins, continuavam a aterrorizar os povos. A luta contra os gigantes, os descendentes de Noé, sob a liderança de Josué, finalmente enfrentaram os gigantes que ainda habitavam a terra. Os anaquins foram derrotados, e os altares de pedra que os gigantes haviam erguido foram destruídos. Os gigantes caíram diante da fé e coragem dos filhos de Noé. Mas a história dos gigantes não terminou ali. Outros surgiram. Goliat, o campeão dos filisteus, desafiou o exército de Israel. Ele era imenso, uma ameaça terrível. Mas havia um jovem pastor chamado Davi, que, armado com apenas uma funda e 5 pedras, enfrentou o gigante em nome de Deus. E com um único golpe, Goliat caiu. O legado de fé. A história dos gigantes se entrelaça com a história da fé. Não são as forças físicas que derrotam os gigantes, mas a fé em Deus. Os filhos de Noé, com fé, enfrentaram os gigantes e destruíram suas cidades. E assim,
A linhagem dos Nefilins foi finalmente eliminada, mas suas sombras ainda pairavam sobre o mundo. Hoje as histórias dos gigantes e do dilúvio continuam a nos ensinar uma lição importante. Não é a força física que derrota os gigantes, mas a fé em um Deus que é maior do que qualquer mal que possamos enfrentar.